Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, pastor Adilson Benevides, mais uma vez falando com vocês. Eu quero falar agora um pouquinho ainda dentro desse tópico aí da encarnação de Cristo. Quero falar sobre algumas concepções erradas a respeito da pessoa de Cristo. Nós temos aí algumas seitas que no princípio, do cristianismo, eles, século 3 e 4, século 2, eles viveram e acabaram propagando as suas heresias e acabaram condenados como hereges pela igreja daquela época. A primeira que eu queria falar é o apolinarismo. Apolinário foi o criador dessa heresia e ele se tornou bispo de Laodiceia em cerca de 361. E nós estamos falando então do século 4. Ensinava que a pessoa única de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente humana, e que a mente de Cristo provinha da natureza divina do Filho de Deus. Mas as ideias de Apolinário foram rejeitadas pelos líderes da igreja da época. Eles perceberam que não era só o corpo humano que necessitava de salvação, e representado por Cristo na sua obra redentora, mas também a nossa mente e espírito e alma humana. Cristo tinha que ser plena e verdadeiramente humano para nos salvar, E eu queria deixar um texto sobre esse assunto, que está em Hebreus, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, porque não se faz teologia sem Bíblia. A teologia parte da Bíblia, provém dela. Toda teologia saudável, toda teologia bíblica, O texto de 2:7 diz assim: fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Está se falando aqui de Jesus Cristo, E ele foi feito um pouco menor do que os anjos no seu tamanho, no seu aspecto físico, como homem. Mas isso não quer dizer que ele só tinha corpo, não. Ele tinha alma e tinha espírito, porque ele veio salvar, ele veio libertar o homem, em todas as esferas da sua vida, tanto corpo, como alma, como espírito. E essas ideias, de Apolinário foram rejeitadas pelos concílios eclesiásticos, desde o concílio de Alexandria em 362 até o concílio de Constantinopla em 381. Para você que não sabe, eu queria lhe dizer que a igreja protestante, ela aceita os 5 primeiros concílios da igreja cristã, certo? Os 5 primeiros são aceitos na maioria das igrejas. 5, algumas vão até aceitar 7 concílios, O que eram concílios? Eram reuniões de bispos que eram coordenadas pelo chefe da igreja, que na época era o imperador, certo? E aonde aquilo que ficasse decidido num debate formal, que era a verdade, deveria ser de crença obrigatória de todos. E o Estado forçava a que todos acreditassem da mesma maneira. Temos que, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, eu não sei se isso nos serve ou isso não nos serve. O que eu sei dizer é que essa maneira deles agirem, forçando a crença através de dogma, ajudou com que o cristianismo fosse unificado, ele fosse apenas um. Veja que independente das denominações, independente dos ramos do cristianismo, católico, o catolicismo ortodoxo, grego, russo, o protestantismo, os seus diversos ramos, protestantismo reformado, pentecostal ou não, pentecostal tradicional, os neo-ortodoxos, todos eles creem de uma mesma maneira a respeito das doutrinas fundamentais. Todos eles acreditam que Jesus é Deus, por exemplo. Todos eles acreditam na Trindade, por exemplo. Então, isso veio à tona e veio a lume, fazendo com que o cristianismo criasse um padrão e se fechasse para as heresias, justamente por causa dos concílios. Por isso, reputo que eles são de máxima importância
e devem ser conhecidos pelos cristãos atuais, né? Visto que hoje nós temos heresias antigas com nomes novos. Por exemplo, o arianismo, não sei se vamos tocar nesse ponto, eu já falei em outra aula, mas o arianismo, ele não acreditava que Jesus era Deus, né? Hiário, bispo, né? Ele propagou este ensinamento falso, foi condenado como herege, e anos depois, já no século XIX, me aparece Charles Taze Russell pregando a mesma coisa e fundando a Torre de Vigia. Ou seja, as testemunhas de Jeová que nós temos hoje, elas são filhos espirituais de Ário, que foi alguém que foi condenado como herege pela igreja antiga. Certo? Uma outra concepção inadequada ou errada a respeito de Cristo é o nestorianismo. Nestorianismo é a doutrina de que havia duas pessoas distintas em Cristo, uma pessoa humana e outra divina. Ensino diferente da ideia bíblica que vê Jesus como uma só pessoa. Então entenda bem, no nestorianismo, melhor dizendo, né, foi fundado por Nestor, ele acreditava que havia duas pessoas em Cristo. Duas. E não é um ensinamento bíblico. Nós acreditamos que Cristo é um só, é uma só pessoa, mas que tem duas naturezas. Ele tem duas naturezas, mas é uma só pessoa. Ele é uma só pessoa e tem duas naturezas. Para o nestorianismo, eram duas pessoas diferentes, né? Então, esse tipo de ensinamento não podia, de fato, prevalecer sobre a igreja. Nestório, né, que é o nome dele, era um pregador famoso de Antioquia, que desde 428, já no século V, né, bispo de Constantinopla, ele foi bispo. Embora o próprio Nestório, talvez, nunca tivesse ensinado a concepção herética, que leva o seu nome, a ideia de que Cristo era duas pessoas em um corpo e não uma pessoa, por uma combinação de alguns conflitos pessoais e boa dose de política eclesiástica, ele foi afastado do seu ofício, tendo seus ensinos condenados. É importante compreender que a igreja não podia aceitar a ideia de que Cristo era duas pessoas distintas. Não temos, em parte alguma, na Bíblia, indicação de que a natureza humana de Cristo, por exemplo, a sua pessoa independente, que decide fazer algo contrário à natureza divina de Cristo. Então não temos esse conflito na Bíblia de a natureza humana querer uma coisa, a natureza divina querer outra, como se fossem duas pessoas. E não são duas pessoas. Cristo é apenas uma pessoa. O que há são duas naturezas, uma humana e a outra divina. Certo, meus irmãos? A terceira heresia que quero lhes falar nessa oportunidade não é só de Nestório ou do Apolinário, né? Mas o monofisismo. Ou, se você quiser, tem um outro nome para ele, o eutiquismo, né? Uma terceira concepção inadequada é chamada de monofisismo. A ideia de que Cristo possuía uma só natureza, o monos, o né? Monos é a palavra grega para um, e physis, né? Por isso que é monofisismos, né? O physis é natureza, uma só natureza. O primeiro defensor dessa ideia na igreja primitiva foi Eutico, que viveu entre 378 e 454, entre os séculos 4 e século 5. Líder de um mosteiro em Constantinopla. Eutico ensinava o erro oposto ao nestorianismo. Ou seja, enquanto no nestorianismo eu tenho duas pessoas, né? Duas pessoas em um só Cristo, né? Aqui ele ensinava que Cristo era um só, né? Ele só tinha uma pessoa, não havia duas naturezas. Então isso também é errado. Ele defendia que antes que a natureza humana de Cristo
fora tomada e absorvida pela divina, ou seja, sendo uma coisa só. De modo que ambas naturezas haviam se modificado um pouco, dando lugar a um terceiro tipo de natureza. Olha que absurdo. Pode-se ver uma analogia do eutiquianismo quando colocamos uma gota de tinta em um copo d'água. A mistura resultante não é nem tinta pura nem água pura, mas algum tipo de terceira substância. Uma mistura das duas em que ambas, tinta e água, sofrem mudanças. De modo semelhante, Eutico ensina que Jesus era uma mistura de elementos divinos e humanos em que ambos foram tanto modificados para formar uma nova natureza, o que era um absurdo sem igual, né? Em Cristo não temos uma só pessoa e uma só natureza, mas temos uma pessoa e duas naturezas. Não existe a fusão de duas naturezas em uma pessoa que formam uma terceira natureza. Isso é heresia, né? O monofisismo também causou grande e justa preocupação na igreja, porque por essa doutrina Cristo não era nem verdadeiramente Deus, nem verdadeiramente homem. Olha aí a consequência desse ensinamento falso chamado monofisismos, né? Mono, um, physis, natureza. E nesse caso, não podia representar-nos verdadeiramente como homem e nem podia ser verdadeiramente Deus capaz de obter para nós a salvação. Qual foi a solução, então, para essas heresias, né? E principalmente essa do monofisismo? A solução da controvérsia veio na definição de Calcedônia, em 451, portanto, já no século V, 3 anos antes de Eutico, né, morrer. Ele morreu em 454, veio a definição de Calcedônia, então ele já morre como herege, né? Para tentar resolver os problemas levantados pelas controvérsias em torno da pessoa de Cristo, convocou-se um amplo concílio eclesiástico na cidade de Calcedônia, perto de Constantinopla, atual Istambul, realizado em 8 de outubro a 1º de novembro de 451. A declaração resultante, chamada Definição de Calcedônia, previne contra o apolinarismo, nestorianismo e eutiquianismo, que é o mesmo monofisismo. Ela tem sido tomada desde então como a definição padrão ortodoxa do ensino bíblico sobre a pessoa de Cristo, igualmente pelos ramos católicos, é o que eu acabei de falar. Então, o concílio acabou moldando, unificando, padronizando a forma de crer da igreja. Então, quem adotou isso? Católicos, protestantes e ortodoxos, embora são 3 ramos diferentes do cristianismo, mas eles creem da mesma maneira, né? No que tange as doutrinas principais que nós chamamos de dogmas, né? Eles creem da mesma forma, tanto católicos quanto protestantes, quanto ortodoxos. Certo, meus irmãos? Então perceba como é importante nós estudarmos a respeito da pessoa de Cristo. Como é importante entendermos como a teologia foi se desenvolvendo com o passar dos tempos e os cristãos e os defensores da fé e os próprios concílios ajudaram a formar, a defender a fé cristã, que é conforme a Bíblia, conforme a Escritura Sagrada, de natureza que hoje nós temos uma única fé, nós temos uma única maneira de crer, principalmente com relação às doutrinas principais, né? Certo? Conforme as doutrinas principais. Tá bom? Então eu vou finalizando aqui a minha participação. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Se inscreva aí no nosso canal, no Vimeo, no YouTube, se inscreva também, tá certo? Seja nosso amigo que está lá na página do CETEP, no grupo do CETEP. Nós temos um grupo lá no Facebook, o CETEP. Participe conosco aí dos hangouts, né? Muita gente tem se inscrito, tem estado conosco, né? Alguns nem sempre conseguem, né, o acesso ou não conseguem estar conosco, mas podem ver as aulas gravadas, né, que é liberado apenas para alunos do CETEP através de senha, tá certo? Deus te abençoe, fiquem com Deus, paz do Senhor.